Boa noite, tô testando só o microfone, gente. O áudio está ótimo. Obrigada, Igor. Vou desativar aqui de novo. Peraí. Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma aula ou encontro, né, da nossa educação continuada, uma iniciativa das residências médicas do Hospital Regional de Betim e Hospital São Francisco, ligado ao NEP e ao setor de ensino do Hospital São Francisco, onde nós temos, né, os residentes especializandos e treinantes em cirurgia geral, os acadêmicos vinculados aos internatos, UniBH, os internatos de Barbacena, Faculdade de Ciências Médicas, e outras faculdades que eventualmente nos acompanham. A proposta é que a gente possa discutir, né, uma vez por semana, sobre temas em comum, com a minha presença nas duas residências, onde a gente aborda cirurgia geral, trauma, cuidados paliativos e cancerologia cirúrgica, e uma vez por mês, um modelo em que a gente possa estabelecer um treinamento de questões abertas, um treinamento de prova prática, os tribunais de defesa de técnicas, enfim, né? Lembrando que os serviços eles são chefiados, né, no Hospital Regional de Betim, a equipe de cirurgia e a chefia da residência pelo Dr. Rodrigo Musi, e no Hospital São Francisco, chefiado pelo Dr. Marcelo Girundi, e a coordenação da residência pelo Dr. Rodrigo Farias. Hoje a gente vai ter um PBL como usual, e depois a chance da gente discutir a respeito do tema, que alguns poucos aqui estão sabendo e com os artigos para poder discutir, mas é uma aula com mais possibilidade de interação, e eu quero que vocês possam participar de certa forma, e depois, à medida que os artigos forem apresentados, os especialistas que foram convidados poderem falar um pouco da experiência prática, para que vocês possam articular um pouco mais o saber, né, e a realidade
dos temas a serem tratados. Eu vou compartilhar a minha tela e, seguido a isso, eu peço que vocês possam, aos poucos, né, participarem e colocarem as opiniões. Aqueles que, eventualmente, não desejem, né, colocar opinião, pode participar com a pergunta, o que possa ser, tá ok? Então, vamos lá. Me informe só se a tela está sendo compartilhada. Estão vendo aí? Estamos vendo, chefe. Beleza. Deu Então, certo. isso. Então, vamos lá. Então, olha só, o caso de hoje é uma paciente de 16 anos, gestante, né, assim, muito próximo que é a nossa realidade, com quadro de dor em orofaringe há 7 dias, relata o abandono de um tratamento odontológico por um canal, apresentando exposição de dentina após um trauma mecânico. Hoje ela apresenta o edema em face, rubor, uma febre termometrada em 38,5, refratária à medicação, e buscou atendimento da UPA, e foi iniciado uma antibiótico terapia com clindamicina, ceftriaxone e drenagem cirúrgica do local onde estava associada a lesão. No caso, essa pústula aqui, né? De cara, né? Vocês recebendo um caso como esse na UPA, vocês recebendo um caso como esse em qualquer outra circunstância, né? No hospital regional, ou mesmo até lá no João 23, por exemplo, tem serviço de bucomaxilo ou de otorrino, o que é que vocês possam suspeitar a respeito do que vocês estão vendo aí? Gustavo, você que falou, o que você suspeita aí? Um abscesso? Sim, mas abscesso qualquer? Um abscesso perianal, no caso aí? Não. É? Ah, obrigado. No caso, um abscesso aí submandibular. Isso. Pere o quê? O que está em volta do abscesso, Gustavo? Seria um dente, né? Pode falar, Pedro. Era isso, periodontológico. Isso. Ok. É uma situação que vocês se preocupariam, né? Já que é uma condição em que o paciente já estava em tratamento odontológico, já tinha uma razão para essa situação, um tratamento odontológico que tinha uma exposição de tecidos íntegros de dente e profundos, onde um abscesso periodontoide tivesse aparecido. Vocês acham que alguma coisa para a gente, né, nós médicos, cirurgiões, poderia ter aí? Alguém se atreve aí? Ninguém? Pode falar, Raimara. Oi, Igor, tem como tirar, por favor, esse quadro da frente, que a gente não está conseguindo reler o quadro clínico, por favor? Isso. Perdão. Tá bom. Muito obrigada. Vocês acham aí, vocês, que a gente teria alguma circunstância nossa, médica, com se preocupar com isso aí? Ô, Igor. Pode falar? Pode, claro. É uma paciente, né, gestante, então a gente já tem uma limitação, muitas vezes, né, de medicamento, né? Além disso, ela teve manipulação, né? Ixi, Igor, subiu a tela de novo. Não, problema não, vamos lá. Teve manipulação, né, da cavidade oral, e a gente sabe, e formou um abscesso, não? Então tem que observar em relação à via aérea dela, se vai estar patente, como que vai responder, né, essa infecção, o antibiótico. Pedro, você queria falar alguma coisa? Queria sim, chefe. Esse quadro aí, a paciente tem uma lesão, né? Em orofaringe, região oral, né, perdão. A gente tem que se atentar, porque ela tem um histórico aí de abandono do canal, né? Tratamento odontológico para a gente infecção de planos profundos, né? Da região da cavidade.
que a gente sabe que essas lesões, esses patógenos que acometem a região oral podem disseminar por continuidade aí na região oral, região da faringe, inclusive mediastino. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ficar atento, principalmente nessa paciente aí que já tem um quadro de gestação também associado. Então, a gente tem que ficar vigilante em relação a isso. Raimara, você queria comentar alguma coisa? Igor, se não me engano, acho que a gente tem que acompanhar a PCR, o VHS, pensar em febre reumática também, não? Sim, acho que vale absolutamente tudo aqui nesse momento, né? Ô, Breno, você queria falar alguma coisa? Oi, chefe, boa noite. Só completando mesmo, é mais que o Pedro falou mesmo, que é uma região ali que esse processo infeccioso ele pode se disseminar de uma forma rápida, né? É uma região com estruturas nobres, então, até num primeiro momento, o que a gente tem que se preocupar mais é com a via aérea mesmo desse paciente, questão de obstrução da via aérea, e é um quadro clínico que, por essa queixa odontológica mesmo, início odontológico, chama atenção para uma evolução rápida mesmo, por isso que tem que ficar bastante atento nesse quadro clínico. Pois é, aí o que eu pergunto é o seguinte, por exemplo, algumas referências aqui a gente não tem nem o otorrino, nem o bucomaxilo, nem o dentista. Então, quem vai fazer a drenagem desse abscesso aí somos nós, né? E por vezes não é porque não tem a referência, é porque não tem no plantão, né? O João 23 não tem cobertura de todos os dias. Já chegou um caso desse aí, esse que eu estou descrevendo aí, chegou para a gente lá no hospital Dr. Sérgio Castro. Tudo bem, então eu tenho lá 38 de febre, não tem mais nada. Suponhamos que eu ainda tenho que investigar melhor essa paciente. O que vocês gostariam, né, para mais dessa paciente? É uma gestante e nós precisamos de estadiar essa paciente. Pode falar, Rafael. Boa noite, doutor Igor, tudo bem? Uhum. Primeiramente, doutor, nesse caso diferente, não é um abscesso comum que a gente vê todos os dias, né? Então, assim, eu acho bom, primeiramente, antes de pensar em drenar esse paciente, primeiramente ver até onde está indo se realmente é um abscesso. Pode ser uma lesão também, uma lesão neoplástica, né? Que está sobreinfectada. Então, antes de pensar em drenar, sabendo também primeiro que também esse paciente é gestante, né? Então, tem muito mais cuidado nisso antes de pensar em qualquer procedimento cirúrgico. Tem que fazer uma avaliação completa, exame de sangue, imagem, tudo. O que mais, Pedro? Você perguntou aí o que eu gostaria de saber mais do caso. Eu gostaria de saber o exame físico dela da região oral, da região da faringe, região cervical, se ela tem dificuldade de deglutição, se ela está tendo odinofagia. Eu gostaria de saber mais em relação a isso, é o exame físico, né, propriamente dito, que é o que a gente consegue fazer na UPA, né? A gente não vai conseguir fazer tomografia, nada disso, não. Eu pensaria mais nisso, entendeu? Independente da UPA, é um caso que a gente vai admitir. Então, algumas certezas a gente tem. É uma gravidade, é uma paciente febril, remissiva à medicação, não está tendo respostas ao controle da febre, ou seja, tem um processo infeccioso ali com foco mantido. A gente precisa estudar isso melhor, precisa resolver o problema, e resolver o problema onde tem infecção é tratar com antibiótico, e se tem uma coleção ou abscesso pronunciado, a gente tem que abordar, certo? Quais são os agravantes? O fato dela ser uma jovem gestante, né? E a gente não sabia, nesse momento, avaliar as outras circunstâncias do eventual quadro séptico. Vamos voltar lá para o caso? Então, continuamos, né? Então, ela foi admitida no hospital de referência de alta complexidade, porque não dá para ficar com essa paciente só na UPA. Foi feito, então, esse custo-benefício aí do que possa ser feito de imagem, porque ela começou a aparecer com uma piora. Certamente, né, assim, as propedêuticas foram feitas. Custo-benefício para uma paciente como essa, talvez a exposição ela necessite de imagem para essa propedêutica de fato, né? E aí o que a gente tem é isso aí. Essa paciente, então, ela evoluiu com a piora clínica, em estado crítico de estabilidade, sendo entubada e admitida no CTI, ou seja, piorando ainda mais o quadro.
Então, foi feita uma tomografia, a despeito de quaisquer circunstâncias da gestação, porque aí, né, se beneficia, se pensa na questão da mãe, né, e da criança. Então, você tem que manter a mãe, né, viva e de alguma forma, provendo aí dessa gestação. E a gente tem essas imagens aí, né, que são, para quem não sabe, ou não conhece, nós temos uma tomografia, e essa tomografia na admissão, né, mostrando aonde estava a lesão, líquido com gás, né, que isso significa, de certa maneira, né, a presença do abscesso, e 24 horas depois, esse borramento completo de uma área extensa dessa cavidade oral, né, e das áreas contíguas com o pescoço. Aí, para vocês verem melhor essa imagem, né, a gente tem o dimensionamento de algumas das estruturas cervicais com uma grande quantidade de líquido, né, e, inclusive, né, a presença de contiguidade com o desfiladeiro mediastinal. Esse caso, né, estou dizendo aqui, né, é um caso, eu peguei algumas imagens mais críticas, mas é um caso que a gente acompanhou isso na vida real. Algumas das imagens dizem respeito a essa paciente. Essa aqui, por exemplo, é uma delas, em que começa a aparecer, na evolução do caso, uma quantidade grande de conteúdo atípico dentro do tórax, né, com a presença de umas áreas de infiltrado, outras áreas com coleções líquidas, algumas presenças de uma coleção gasosa. E aí eu pergunto, qual que é o diagnóstico para essa entidade clínica que a gente está vendo aí? Quem quer arriscar? Tirando os que prepararam um texto aí. Igor, desculpa, mas não está aparecendo aqui para mim. Não sei se para as pessoas está aparecendo. Aqui tá aparecendo. Está aparecendo para a maioria? Oi? Eu ia responder. Você quer terminar de ver Pode, se está tudo ok? Não, parece que está tudo ok. Acho que a Lorena que está tendo algum problema. Sim, o diagnóstico aí parece uma mediastinite, né? Por continuidade. Processo orofaríngeo. Tem um nome isso aí. Qual que é o nome dessa contiguidade de um abscesso, né? Angina de Ludwig. Isso, angina de Ludwig. Ok. Qual que é a proposta de tratamento que a gente teria para esse paciente? É um tratamento conservador? Senhores, senhoras? Não, esse abscesso tem que ser drenado, né? Sim, certamente. Então, assim, não seria um tratamento conservador, porque você teria que entrar, tem a indicação de entrar com antibiótico terapia venosa, né? Mas essa paciente precisa ser drenada. Sim. E qual que é o planejamento, então, que a gente vai fazer para essa proposta de drenagem? Você vai lá no CTI e vai fazer um furinho no pescoço e colocar um dreno? Não, tem que divulsionar. Tem que fazer o acesso à cavidade, fazer o acesso ao mediastino e drenar essa coleção. Mas o acesso é direto no mediastino, será? Sinceramente, eu não sei como que é o O que mais, gente? O que vocês acham? O foco pode manter lá em cima? Não, aí tem que fazer, porque provavelmente isso é de fonte odontogênica, né? Eu perdi os primeiros slides, eu cheguei 6 minutos atrasada, mas provavelmente é de foco odontogênico, tem que fazer a exodontia desse dente, né, que causou isso aí, se eu tô certa, né, se eu não vi esses primeiros slides, e tirar esse foco primário. Aí, isso, ó. Não, porque isso, eu tô falando assim, porque eu já vi isso acontecer muito, porque gestante, o dentista tem muito medo de abordar, por causa de anestesia, né, pelo fato do odontólogo não ter muita segurança de fazer o raio-x bucal mesmo com a proteção, eu já vi alguns colegas assim, então essa paciente às vezes fica 9 meses
com o foco infeccioso ali. E aí vai indo por contiguidade, né? Até formar a angina de Ludwig. Uhum. Então, aí tem que fazer exodontia desse dente. Esse dente provavelmente já não tem tratamento endodôntico mais. Tá, então, assim, o diagnóstico seria, né, esse abscesso cervical, que ele mergulha para o desfiladeiro torácico, né, mediastinal, que é a angina de Ludwig, que aí se compõe a partir de outras circunstâncias, né, tem outras condições que a entidade clínica se aplica, né, você tem uma repercussão cardíaca, uma repercussão sistêmica séptica, assim por diante. A proposta de tratamento é cirúrgica. O planejamento para o tratamento é você contornar de imediato a urgência e emergência. Então, a emergência, de fato, é a drenagem desse abscesso, a possibilidade de higienização, né, não apenas cervical, como também torácica, se tiver já essa extensão como um todo, a estabilidade do paciente no leito, né, de terapia intensiva, principalmente com a monitoração das coisas secundárias a tudo isso, assim, se é paciente gestante, você tem que ter, né, de preferência, a forma de também avaliar a criança com isso, se é um paciente idoso, se é um paciente que já tem uma lesão secundária, como foi dito aí, por exemplo, né, por Rafael, mas alguns pacientes oncológicos, eles cursam também no decorrer do tratamento, alguns pacientes que possam começar, e por isso você tem a avaliação, né, do pessoal que trabalha com odontologia oncológica para pensar até na extração e no controle desses focos. Então, você também tem que manejar essa circunstância que envolve uma doença secundária ou a doença primária que teve como uma atitude secundária essa infecção. E a proposta cirúrgica é, primeiro, né, tirar de fato esse paciente da urgência, da emergência por uma circunstância cirúrgica, observar a melhora clínica desse paciente, fazer com que, né, as medidas de suporte intensivo se estabeleçam, resolver o problema que envolva, né, a condição mais crítica, né, cérvico-torácica, e a linha de cuidados pós-operatório, como bem disse a Isis, com a experiência que ela tem, depois ir no foco mantido, odontoide, e resolver o problema, né? Bom, então a gente inaugura as aulas de hoje, né? Eu vou parar de compartilhar a minha tela e nós vamos começar as atividades, né? Então a gente começa, como foi dito já em outros momentos, com uma aula do acadêmico e em seguida esses artigos que vão ser apresentados e a presença, inclusive, dos especialistas que possam tratar e trazer para vocês a colaboração, né? E, inclusive a própria Isis, que é cirurgiã dentista, que já viveu isso de outras maneiras e trouxe uma coisa, né, assim, até muito interessante. Então, vamos começar com a apresentação do acadêmico. Eu vou tirar compartilhar, de deixar de compartilhar minha tela. O Silvio me escuta? Sim, Vamos lá? escuto. Podemos? Vou compartilhar. Sim. Só lembrando que depois da apresentação de cada um, por gentileza, me manda só no privado, no meu zap aqui, a primeira tela do slide de vocês, para a gente poder divulgar uma solicitação das próprias instituições. Ok. Vamos lá? Bom, internato de cirurgia, né? Coordenador da cirurgia, Igor Michalik, coordenador de ensino, Maria Fernanda, eu, Silvio José Melo, acadêmico do 9º período da UniBH. Como vocês já explanaram, o tema é angina de Ludwig. Aqui tem uma foto ilustrativa com uma informação, né, dos tecidos moles, respondendo, na verdade, o que ela é, né, que é uma celulite, uma informação dos tecidos moles, em volta do pescoço, do assoalho da língua, né, na região submandibular, sublingual e mentoniana, em ambos os lados. Essa é uma patologia que foi descrita em 1936 pelo alemão Friedrich Ludwig, e essa patologia ela vem sendo menos presente depois da descoberta, né, e da utilização dos antibióticos. Por que ela se chama angina de Ludwig? Ela se chama angina por causa a dor opressiva, né,
e por causa do bloqueio que ela causa nas vias superiores. Então, essa pressão de estrangulamento, ela é associada com angina pectoris, né? Então, aquela sensação ruim. Aí tem uma foto mostrando uma angina dessa em relação a uma região sublingual, que dá essa sensação de sufocamento. Etiologia, como já foi relatado lá, normalmente é uma etiologia odontogênica, 90%, mais que 90%. Ela é normalmente no segundo ou terceiro premolar, derivado de complicações ou falta de tratamento odontológico, como já relatado. Tem outras situações, como fratura de mandíbula, celadinite submandibular, abscessos, né? Peritonsilar e parafaringioso. Em relação aos fatores de risco, os fatores que estão mais associados são o alcoolismo, o tabagismo e a presença do diabetes. Tem alguns outros fatores que são pontuais, mas esses são os principais que sempre estão relacionados com a doença. Em relação às complicações, aqui como já foi mostrado, né, uma imagem com a mediastinite e também a falta, no caso, obstrução, né, respiratória. O diagnóstico clínico radiológico precoce é muito importante, né, no caso, para evitar essa evolução. E como eu já falei, a obstrução da via superior é um dos principais preocupação, sendo também o processo infeccioso, né, a mediastinite, sendo responsável também por alta taxa de mortalidade. Dentro de outras complicações, a gente também pode ver tromboflebrite da jugular interna, artéria carótidas. Isso também são outro fator devido ao processo infeccioso que essa doença a causa. Esse foi só um breve conceito da doença. Obrigado. Silvio, já emenda seus comentários. O que você achou do tema? O que você está achando do formato da aula? Igor, estou achando dos mais interessantes o formato da aula. Gostei muito desse formato, que a gente aprende muito. Sobre o tema, é um tema novo, é uma coisa que, na verdade, é comum, né? A gente escutar ou ver, igual vocês relataram aí na UPA, mas a gente não saber o termo certo de utilizar, né? Como o nome aí, né? Angina de Ludwig. E é conhecimento que a gente leva para a vida, né? Que a partir do momento a gente tenta intervir quanto antes, né? Para não deixar evoluir se tem um mau prognóstico, né? Perfeito. Você pode ter certeza que as suas provas futuras, né, elas tendem a cada vez mais cair essas rotinas do dia a dia e não diferente do que eu coloquei aqui, isso já foi tema, inclusive, de prova aberta, né, e discursiva dos concursos de residência em São Paulo. Bom, nós agora vamos tratar sobre 4 artigos que eu solicitei que fossem conversados os temas com os especialistas. Estou vendo aqui que alguns deles ainda bem estão presentes, pessoas muito queridas. Mas a gente começa com o primeiro artigo da noite, que a Gabriele, R1 do Hospital Regional de Betim, vai debutar conosco aqui. Gabriele, você me escuta? Sim. Está me escutando? Estou escutando. Vamos lá? Ótimo. Espera aí que eu vou... Apareceu? Sim, agora é só aumentar a tela. Foi? Isso, agora é só compartilhar, né? Está aparecendo só o seu data show, mas não, perdão, só o seu PowerPoint, mas não apareceu a tela toda. Ué, aqui para mim está aparecendo. Será que é a internet? Para a gente ainda não. Mas, enfim, se você quiser ir mudando pela lateral, não tem problema. Pode começar a sua... Pela lateral está aparecendo? Não, está aparecendo a sua tela, né, com as laterais todas com os slides, entendeu? Mas não compartilhou a tela como um todo. Mas vamos lá, vamos atrasar, não.
Então tá. Meu nome é Gabriela, eu sou R1 do Hospital Regional. O chefe da residência, assim como o chefe da equipe cirúrgica é o Rodrigo Musi, meu orientador foi o Dr. Brito. O meu artigo fala sobre uma obstrução de vias aéreas causada pela angina de Ludwig, justamente por causa de uma infecção grave por procedimento odontológico associada à medicação antipsicótica. É um relato de caso. É uma paciente do sexo feminino, cerca de 40 anos. É uma paciente que era portadora de transtorno esquizoafetivo. Ela tinha um sobrepeso, quase obesidade grau 1, IMC de 29,2 e não tinha outras comorbidades relatadas. É uma paciente que iniciou com um quadro de infecção no primeiro molar à esquerda, procurou atendimento odontológico, foi submetida à extração e à medicação intracanal. Então, foi só local mesmo. No dia 2 e no dia 6, essa paciente ela teve uma piora da dor, procurou novamente o atendimento odontológico, foi realizado novamente medicação local e prescrito antibiótico. No artigo, questiona se ela realmente usou esse antibiótico, porque é uma paciente psiquiátrica e estava morando sozinha. Não tinha relato de edema até então. No dia 9, essa paciente, ela apresentou uma dor importante associada à insônia e ela mesma procurou um hospital psiquiátrico e pediu para ficar internada justamente por causa dessa dor que estava muito importante. No dia 10, essa paciente, no próprio hospital psiquiátrico, foi realizado exame de sangue, evidenciado uma leucocitose, as custas de neutrófilo e um aumento de PCR. No dia 12, essa paciente ela piorou com quadro de edema facial e piora da dor. E aí, no dia 12, foi realizado um raio-x, observou uma hipotransparência em região de primeiro molar, observado secreção, foi realizado drenagem e iniciado antibiótico para ela 3 gramas, 2 vezes ao dia por 2 dias. Então, ela usou em D12 e D13. No dia 14, essa paciente ela já foi encontrada em óbito. Não sei se está aparecendo para vocês, mas essas fotos de baixo estão mostrando ela pós-mortem, é na necrópsia dela. Então, a gente vê um edema de região cervical, justamente por acúmulo de secreção purulenta. Com isso, uma elevação de língua, justamente por efeito de massa, um endurecimento de região cervical, aumento de linfonodos, a epiglote estava bem espessada, edemaciada, endurecida, e na região do primeiro molar tinha uma comunicação entre o dente, justamente um canal de drenagem mesmo espontânea ali da região. Foi realizado também uma tomografia pós-mortem, e aí observou-se um aumento do edema da região, muita secreção, além também de uma hiperdensidade em região da infecção mesmo, que mostrou que estava com quadro de osteomielite associado. Foi realizado também um histopatológico da secreção dessa região e observou-se uma infiltração neutrofílica. A cultura cresceu polimicrobiana, mas a hemocultura cresceu só Staphylococcus coagulase negativo A. No toxicológico dessa paciente, mostrou uma concentração muito elevada de levomipromazina, e outras medicações psiquiátricas e medicações analgésicas também, mas levomipromazina estava em doses muito elevadas. Observou-se também um aumento de PCR e níveis elevados de procalcitonina. E aí, no laudo da morte, veio como asfixia mecânica, justamente por causa dessa estenose de vias aéreas que eles observaram. E só. Posso comentar? Vamos lá, pode fazer seus comentários de uma vez, Gabriela? Ótimo. Como é uma paciente psiquiátrica, eu acho assim que primeiramente acaba que às vezes ela não foi levada tão a sério. Além disso, as medicações psiquiátricas também que ela estava tomando, eu acho que pioraram o quadro dela. Por exemplo, a levomipromazina, como estava em dose muito elevada, então ela estava com é como se ela estivesse dopada. Então, mesmo se ela tivesse com uma insuficiência respiratória,
ia ser difícil dela acordar, dela ficar mais responsiva, justamente por causa dessa associação com medicação. Aí o quadro dela também, de um sobrepeso também, né, associou para ajudar. Deixa eu ver. Você acha que esse é um perfil que pode chegar para você no hospital regional, Gabriel? Ah, com certeza. Uhum. Com certeza. E você vendo tudo isso assim, né, da evolução da doença, as circunstâncias sociais envolvidas, né, te assusta a questão, né, de um paciente ainda hoje, em 2022, morrer por questões como essa? Ah, assusta, né? É. Assusta. Eu preferi começar com esse caso clínico, né? Quero agradecer a Gabriele, dar os parabéns pela aula, né? Assim, já começando com o pé direito nas nossas apresentações, pelo motivo muito simples. Não é tão diferente do que eu apresentei e visto por uma outra realidade. O paciente psiquiátrico é um paciente que traz alguns combos, né, para o mundo inteiro. São pacientes abaixo, né, da linha usual de higiene geral, não só, né, bucal, mas assim, um paciente que a gente pode classificar como suinista por várias vezes, institucionalizado. É um paciente que tem algumas patologias bucais, não apenas pela higiene, mas também por circunstâncias que envolvem os reflexos da medicação ou mesmo da própria patologia. A gente sabe que é muito precário assim, o consumo exacerbado de cigarro, de bebida, de medicação, confunde bastante o estado de agitação e que esse paciente já pode estar desenvolvendo e fica redio para que possa ser avaliado. Se uma pessoa que tem, usualmente, né, um caso clínico desse chega para você, já é difícil você fazer com que esse paciente chegue até o hospital, chegue até uma cadeira de um dentista, para você poder abrir a boca e tratar, né? Ou quando já chega em extremes, para que a gente possa operar, o que dirá, então, num paciente como esse, como outras circunstâncias que possam envolver. Do idoso frágil, da pessoa que eventualmente sofreu uma fratura e não tratou da maneira adequada, de pessoas que têm outras comorbidades e doenças imunossupressoras, assim por diante. Então, essa é uma realidade que vocês não estranhem, que vai chegar para vocês, independente do que for. A gente estava falando de uma grávida de 16 anos de idade, né, um caso real, e aqui a gente está falando de uma outra situação que não está distante, porque a gente tem essa população, na maioria das vezes, abaixo da linha da pobreza, ou mesmo colocando-se, né, nesse extrato social, independente se for uma pessoa, né, de uma família com propriedades, o que possa ser. Tá? Muitíssimo obrigado. Vamos dar seguimento, então, passar para a segunda aula. A segunda aula, a gente hoje vai ter a oportunidade de conversar com a Jéssica, que é a R1 do Hospital Regional, a R1 do Hospital Francisco, que vai estar falando a respeito do segundo artigo, e a seguir a gente tem a chance de poder ter os comentários da doutora Ágata, que é da equipe de cirurgião do tórax do hospital. Jéssica, você me escuta? Eu escuto, doutor. Vamos lá. Boa noite. Estão vindo aí? Tá ótimo, só ampliar agora. Tá bom. Estão conseguindo ver? Sim. Tá bom. Boa noite, eu sou Jéssica, é uma cirurgia geral do Hospital São Francisco. Hoje eu vou falar sobre o manejo da via aérea de pacientes com mediastinite necrotizante descendente secundária à infecção cervical profunda. Tá dando aí? Não consigo ver. Aqui. A mediastinite necrotizante descendente é uma doença rara, mas é grave e com alta mortalidade.
uma taxa de mortalidade de aproximadamente 40%. Geralmente, é causada pela disseminação de infecção cervical profunda ao longo dos planos faciais. A manutenção de uma via aérea segura é o objetivo terapêutico e, assim, poder diminuir a mortalidade, a qual vai ser consequência do choque séptico e falência de múltiplos órgãos. Como materiais e métodos, os pacientes foram avaliados de acordo com a classificação de Endo, o quanto ao grau de difusão da mediastinite com base no achado na tomografia. Então, sou tipo 1, que foi localizada a infecção no mediastino superior acima da carina. Tipo 2A, estendia-se ao mediastino anterior inferior, e para o tipo 2B, estendia-se ao mediastino inferior anterior e posterior. Enquanto a isto, também vai determinar o abordagem cirúrgico, dependendo do tipo de achados na tomografia. Se é tipo 1, vai ser abordagem transcervical. Tipo 2A, transcervicotomia e abordagem anterior, como incisão subsifoidal. E tipo 2B vai ser abordagem posterior, com posterior toracotomia. Fatores de alto risco vai ser idade avançada, maiores de 65 anos, fascite necrotizante cervical, envolvimento de 2 ou mais espaços cervicais e comorbilidades como insuficiência renal crônica, doenças cardiovasculares, pulmonares ou diabetes. Enquanto as causas, geralmente as infecções orofaríngeas